pessoal, muito bom dia a todos vocês, muito boa tarde, muito boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o professor Ricardo Machado e eu vou corrigir com vocês algumas questões do simulado que vocês fizeram para o Colégio Pedro II. Questão 45. A Lei 11.892 instituiu, no âmbito do Sistema Federal de Ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Não se inclui dentre as suas instituições. Então, qual delas não faz parte das instituições, vinculadas ao Ministério da Educação no contexto desse Sistema Federal de Ensino? A. O Colégio Pedro II. B. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. C. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais. E D. As escolas técnicas vinculadas ao Colégio Pedro II. Resposta incorreta é a D. Não existe escolas técnicas vinculadas ao Colégio Pedro II. Então, cuidado para não confundir. Esta aqui tem escolas técnicas vinculadas às universidades federais, mas não há previsão de escola técnica vinculada, não há previsão na lei delas vinculadas ao Colégio Pedro II. Onde é que a gente encontra a fundamentação legal? Artigo 1º da Lei 11.892. Quais são as instituições? Instituições Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Centros Federais de Educação, Cefet de Minas Gerais, Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, Colégio Pedro II. Ok? Questão 46. O Colégio Pedro II, uma pergunta interessante que eu acho uma pergunta básica, muito possível cair na prova de vocês. Muito possível mesmo, olha só. O Colégio Pedro II. Porque essa questão, ele está trazendo a natureza dele. Então, vejam só. Possui natureza jurídica de uma empresa pública, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica. Possui natureza jurídica de uma fundação pública, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, didático-pedagógica e disciplinar. É um órgão público detentor de autonomia administrativa, patrimonial, didático-pedagógica e disciplinar. Possui natureza jurídica de uma autarquia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Então, a natureza jurídica, ou seja, o Colégio Pedro II possui a natureza jurídica de uma autarquia, como está na lei. Então, a resposta é a D. Tá? E aqui, a menção de empresa pública, aqui ele fala fundação pública e, além disto, ele exclui a palavra financeira. Tá? Então, o Colégio Pedro II, a base dele ele é considerado uma autarquia, ok? E detentora de todas dessas autonomias. Vamos lá na fundamentação jurídica, artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.892. Possui natureza jurídica, todas as entidades do Colégio Pedro II, dentre elas, o Pedro II, possui natureza jurídica de autarquia, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Botei essa reticência aqui porque na redação da lei não é a menção somente ao Colégio Pedro II. Todas aquelas instituições federais de ensino, incluindo o Colégio Pedro II. Questão 47. Dentre os objetivos das instituições federais de ensino, não se inclui. Não é um dos objetivos das instituições federais de ensino. Então a gente tem que pensar o seguinte, para a prova vale o que está na lei, é o que está escrito. Ok? Se não está na lei, não existe para a nossa prova. A. Ministrar educação profissional, técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. B. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais
em todos os níveis de escolaridade, nas áreas de educação profissional e tecnológica. C. Ministrar cursos profissionalizantes, visando a plena integração dos portadores de necessidades especiais ao mercado de trabalho. D. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Turma, olha só, a C é a incorreta, não importa se isso vai vir a ser ou não um objetivo, não consta na lei. Fundamentação jurídica, olha, então na C, artigo 7º, incisos 1 a 7 da Lei 11.892. Então, tudo que está no artigo 7º, quando trata dos objetivos, ele não inclui este aqui, ok? Independentemente de ser algo de extrema preocupação, tá? Inclusive, nós temos o Estatuto agora do Portador de Deficiência, mas não há esse objetivo expressamente previsto, ok? Então, tipo uma pegadinha em prova também. Vamos para a próxima questão, 48. O incentivo à qualificação. Então, vamos verificar na prova o que ele trouxe. A. Terá por base percentual calculado sobre a remuneração percebida pelo servidor e será concedido aos servidores ativos e aos aposentados. Porém, somente integrará os proventos de aposentadorias quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria, sendo que os proventos do incentivo à qualificação não são acumuláveis. B. Terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor e será concedido aos servidores ativos, aos aposentados e aos instituidores de pensão. Porém, somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão, sendo que os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis. C. Terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor e será concedido aos servidores ativos, aos aposentados e aos instituidores de pensão. Porém, somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição de pensão, sendo acumuláveis os percentuais do incentivo à qualificação. D. Terá por base percentual calculado sobre a remuneração percebida pelo servidor e será concedida aos servidores ativos, aos aposentados e aos instituidores de pensão. Porém, somente integrará os proventos da aposentadoria e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão, sendo acumuláveis os percentuais do incentivo à qualificação. Questão também difícil, porque houve aquela troca de palavras, botando mentiras no meio. A resposta é a B de bola. Terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento. Então, em algumas das alternativas, teve alternativa, aliás, que em vez de padrão de vencimento, foi colocado padrão de remuneração, e não é. Incide sobre o vencimento, não sobre a remuneração. Continuando, será concedido a ativos aposentados e instituidores de pensão. Também teve alternativa dizendo ativos e aposentados, excluindo os pensionistas. Eles também têm direito. Aí na sequência, porém, somente integrará os proventos da aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão, sendo que os percentuais de incentivo de qualificação não são acumuláveis. Também teve alternativa dizendo que eles eram acumuláveis. Então, teve alternativa mentindo aqui, teve alternativa mentindo aqui e teve alternativa mentindo aqui, ok? Fundamentação jurídica, artigo 1º, Decreto 5824, artigo 12 da Lei 11.091, tá? Reparando aqui, ó.
O incentivo à qualificação será concedido aos servidores ativos, aposentados e pensão. O incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento. Os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados às aposentadorias e pensões, ok? Questão 49. Faça uma análise a respeito das afirmativas elencadas abaixo, de acordo com o que preceitua a Lei 11.091. 1. A natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino integram os princípios e diretrizes da gestão dos cargos do plano de carreira. 2. As demandas institucionais são uma das variáveis a serem apreciadas semestralmente pela Instituição Federal de Ensino. 3. Nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. 4. O plano de carreira será estruturado em 4 níveis de classificação, com 5 níveis de capacitação cada. 5. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. 6. O incentivo à qualificação é concedido ao servidor que possui educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular. Somente estão incorretos os incisos 1 e 4, B. Somente estão incorretos os incisos 2 e 3, C. Somente estão incorretos os incisos 5 e 6 e D de dado. Somente estão incorretos os incisos 2 e 4. A alternativa é a D de dado, olha. Somente estão incorretos os incisos 2 e 4. Vamos lá. Fundamentação jurídica. Todos esses artigos aqui, ó, da Lei 11.091. Então, vamos lá, na que está incorreta. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente, no inciso 2 da pergunta da prova de vocês, estava lá semestralmente. E a outra, o inciso 4, que também estava incorreto, olha, o plano de carreira está estruturado em 5 níveis de classificação com 4 níveis de capacitação. Na prova estava invertido, estava aqui 4 níveis de classificação com 5 níveis de capacitação. Ok, turma? Então, até uma próxima.